Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto módulo desse curso. Chegou o momento da gente realmente tirar realmente o nosso projeto do papel, da teoria e começar a transformar ele em prática, começar realmente a construir a nossa presença digital. E nesse quarto módulo nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o lançamento da nossa presença digital com estratégia. E já nessa aula número 1, que nós vamos ter hoje, nós vamos ter um tema muito legal que é justamente sobre como construir um perfil com estratégia no digital. Como que eu consigo começar a construir essa presença com estratégia através das redes sociais, através de um site institucional ou mesmo de uma loja virtual. Pessoal, agora chegou o momento, como eu disse, da gente tirar as coisas do papel e da teoria e começar a entrar em campo, começar a executar as coisas e realmente colocar o negócio nessa vitrine online para que as pessoas, para que o público comece a conseguir te encontrar, a chegar até a sua empresa, até o seu negócio e comece a saber que você existe, saber o que você faz e a partir disso a gente consiga realmente dar os primeiros passos com o nosso negócio digital. Pessoal, dito isso, a gente vai então falar sobre como construir tudo isso de uma forma estratégica. Porque de nada adianta você criar um negócio digital e não ser visto. Esse é um primeiro ponto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente conhece essa frase, ela é popular e a gente pode aplicar isso no negócio digital. Mas também quem é mal apresentado, ele não transmite autoridade, ele não transmite segurança e ele não colhe resultados que são importantes para esse negócio. Então, quando a gente fala em colocar o negócio de forma estratégica no mercado, e aí não importa se é uma rede social, se é um site institucional ou se é uma loja virtual, por exemplo, é muito importante você aplicar estratégias nesse processo, por quê? Porque chegou o momento de você colocar o negócio no mercado, mas com clareza, com segurança, que as pessoas cheguem e sintam confiança e o principal, que elas consigam entender aquilo que você vende, aquilo que você faz, e a partir disso elas possam realmente se tornar clientes. Então, quando a gente fala em colocar um negócio online, e a gente fala em colocar um negócio online com estratégia, nós estamos falando sobre isso, sobre confiança, sobre conexão e sobre clareza naquilo que você faz. Esses três elementos são extremamente importantes para te ajudar realmente a posicionar o seu negócio, a fortalecer a sua marca, a fortalecer a sua presença digital e, consequentemente, te impulsionar a resultados que vão te levar ao êxito do negócio, ao sucesso desse negócio, da maneira que você sonhou, da maneira que você tem expectativa. Bom, pessoal, e nessa aula eu vou falar para vocês um pouquinho de como que a gente pode aplicar algumas estratégias, tanto nas redes sociais, quanto num site institucional, quanto numa loja virtual. Por que eu vou falar sobre as três? Porque, como eu já expliquei até aqui, cada uma tem uma estratégia diferente, tem uma possibilidade, uma oportunidade diferente, e cada modelo de negócio talvez vai fazer sentido um desses canais. Então, nem sempre você precisa estar em todos eles, né? Mas às vezes o teu negócio, o teu produto, né, o teu serviço, ele vai fazer total sentido com um dos três apenas, né? E quem que vai te responder isso? O seu público, a sua persona, onde as pessoas estão, né, onde o seu potencial cliente ele está, é onde você precisa realmente se posicionar e construir essa presença digital. Dito isso, a gente vai começar então, inicialmente falando das redes sociais, né? Algumas estratégias focadas em redes sociais. E nós vamos usar de exemplo aqui, nessa explicação, o próprio Instagram, tá? Então, dentro do Instagram, existem alguns elementos que são totalmente indispensáveis que você precisa aplicar para já garantir uma primeira boa experiência, uma boa primeira impressão e clareza para o seu cliente, tá bom? Vamos lá, primeira coisa,
que eu gosto de classificar. O nome do Instagram, o nome da conta. Coloque um nome claro, né? Um nome que vai remeter exatamente quem você é e o que você faz. Então, nome que traga sempre facilidade, tanto na digitação, tanto na memorização de quem vai ler, mas principalmente que ele leia e entenda o que você faz. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas tentam criar nomes muito difíceis, muito complexos, às vezes porque você domina aquele termo, aquela palavra, às vezes aquela palavra não remete exatamente ao segmento que você atua, ao nicho que você atua, então seu público certamente desconhece, e tudo isso vai dificultando as pessoas de digitar certo, de pesquisar certo, de ler e entender o que você faz, e isso pode prejudicar diretamente essa experiência. Por quê? Porque você acaba não conseguindo trazer visitantes, você não consegue engajar muitas vezes na rede social, e você acha que é porque o seu produto é ruim, porque o seu serviço é ruim, porque o seu conteúdo não é tão bom, mas às vezes é porque o seu próprio nome, né? O seu próprio cartão de visita está mal elaborado, mal apresentado, e prejudicando essa experiência, tá bom? Então coloque nomes sempre claros, evite apelidos, evite termos difíceis. Tente trazer aquilo de mais simplificado que você puder para o seu cliente, tá bom? E aí eu linko com a segunda questão, que é justamente a foto do perfil. Foto do perfil, ela é muito importante, porque é onde as pessoas vão chegar até você. Elas vão pesquisar, elas vão olhar ali a foto, o perfil, aquele círculo ali pequenininho, e aquilo chama a atenção delas ou não. Então busque sempre, se o teu perfil for de uma pessoa, né, como é o meu caso, busque colocar uma foto do seu rosto nítido. Às vezes as pessoas querem colocar uma foto pegando da cintura para cima, só que ela fica muito distante. Isso não é legal. Se você tem um perfil profissional como pessoa, coloque uma foto do seu rosto, igual tem no meu perfil, igual tem na minha rede social. Né? Isso traz realmente conexão com as pessoas. Então coloque fotos do rosto o mais próximo possível e sempre com fundo limpo, coisas que não chamem a atenção, que ele centralize a atenção em você. Se é uma empresa, busque colocar com clareza a sua marca, né, de uma forma que facilite as pessoas de lerem o nome ou de identificarem o ícone, aquele elemento que identifica o seu negócio. Aplique sempre cores que façam sentido com a sua proposta de valor, com o seu nicho de atuação, com as tendências da tua área, cores que realmente vão chamar a atenção das pessoas, prender a atenção delas e despertar nelas o interesse de conhecer o seu perfil. Isso é extremamente importante, por isso volte lá na aula de marca, onde a gente fala sobre isso, sobre posicionamento de marca, de como você pode construir, né, para quem ainda não tem uma logo, uma marca, como que você pode aplicar algumas estratégias focadas exatamente nessa estratégia de conseguir atingir as pessoas certas a partir de uma boa marca, de uma boa construção da marca, tá bom? E em seguida a isso, é muito importante também que você construa uma bio, né? Que é justamente pequenas palavras, pequenos caracteres, mas que você consegue se apresentar para o seu potencial cliente, para o seu seguidor, para as pessoas que chegam até o seu perfil, até a sua rede social. Então, na bio é muito importante, eu sempre falo que a sua proposta de valor fique bem apresentada ali. As pessoas precisam chegar ali e ler e entender o que você faz. Né? Eu vendo, eu comercializo consultorias que ajudam pessoas a ingressar no digital. Então, a pessoa tem que ler aquilo e entender exatamente o que o Gabriel faz. Isso é muito importante. Então, revise a sua bio para chamar a atenção e focar na sua proposta de valor. Em seguida, em algum diferencial que você tem em relação a essa proposta, em relação a esse produto e serviço, o que te diferencia de repente da concorrência, o que você queira que as pessoas saibam, né? Você quer que as pessoas saibam que você tem de vantagem, de benefício, isso é muito legal. E tem que ter, por último, uma ação, né? A gente chama de CTA, uma ação aplicada ali, né? Algum link que direcione as pessoas para algum lugar, para algum número de contato, para um site, para uma página de vendas, para algum local que realmente você quer que essa pessoa execute algo. Então sempre é importante ter esse link que direcione a pessoa para uma determinada ação.
E aqui fica uma dica. Coloque sempre um link que facilite a pessoa clicar no link e já ser direcionado para um canal específico de ação. Muita gente coloca links e depois que a pessoa entra no link, ela vai para outras ações até chegar onde ela precisa. E muitas vezes a pessoa desiste no meio desse processo, no meio desse percurso, justamente porque você está dificultando essa experiência. Então revise tudo isso e aí sim você pode se preocupar com os posts, né, com as postagens, né? Crie daí sim um planejamento, né, um cronograma de postagens. É importante que você use sempre o feed para trazer conteúdo, para trazer conhecimento, para compartilhar a tua experiência, para mostrar que realmente você domina essa área, né? Então ali no feed a gente sempre fala que você tem que ser o mais profissional possível, isso é extremamente importante, mas no store é onde você consegue ser você. Você tem que ser mais leve, você tem que se conectar com as pessoas, você tem que mostrar o seu bastidor, o dia a dia. É dessa forma que as pessoas têm que usar essa rede social. Então a gente sempre fala que você tem que mostrar o CNPJ no feed, né? Através dos Reels, através dos carrosséis, através das imagens que você vai postar lá. E no Store você precisa ser o CPF. As pessoas querem conhecer a pessoa que está por trás dessa empresa ou por trás desse criador de conteúdo e assim por diante. Então é bem importante isso, pessoal. Saber usar cada local da maneira mais estratégica possível. Dessa forma você consegue começar do jeito certo e começar a colher realmente resultados no médio e no longo prazo. Bom, pessoal, talvez você pode estar se perguntando quando a gente deve considerar um site institucional para minha empresa, para o meu negócio. Então, se você presta algum serviço, se você vende algum produto, se você vende para empresas principalmente, e você quer talvez trazer uma presença e compartilhar um ambiente mais corporativo, talvez você considerar um site institucional seja uma excelente ideia. Eu sempre falo que o site institucional ele é semelhante àquele cartão de visita, né? Aquele cartãozinho que as pessoas normalmente tinham e entregavam no seu negócio, só que de maneira online, de maneira digital. A gente sabe que há alguns anos atrás, né, todas as empresas sempre tinham aquele cartão, né, aquela compartilhável que tinha sua logomarca, que tinha o seu endereço, os seus serviços, alguma frase de efeito, os telefones de contato. Então, as pessoas tinham o costume, né, de entregar o seu cartão e a gente sempre via pessoas que não tinham esse cartão como uma empresa talvez que não era tão profissional quanto as outras, não transmitia tanta segurança quanto as outras. Então, foi se tornando uma ação comum, natural, né? Toda empresa tinha. Eu digo que o site institucional foi um avanço disso, né? Então foi uma continuidade do cartão, só que um cartão, uma vitrine online. Então a proposta do site institucional é justamente essa, trazer uma presença mais profissional, né, que entregue uma presença corporativa e que compartilhe justamente algumas informações importantes e necessárias para quem chegar até o site, tá? Então, quais são os elementos fundamentais que você precisa ter no seu site muito bem apresentado? Primeiro, diferente lá da rede social, que você digamos assim, a possibilidade de colocar só uma foto de perfil ou só detalhar algumas palavras, no site a presença é totalmente sua, a estrutura é sua, então você consegue explorar e fortalecer a sua marca de uma forma mais intensa. Então você consegue ter a sua logo melhor apresentada, as suas cores melhores distribuídas, bem personalizadas. Então você consegue criar uma estrutura que já remeta exatamente os elementos visuais da sua logo, da sua marca. E isso fortalece essa presença, né? Faz com que as pessoas enxerguem e acabem realmente memorizando a sua marca, e isso é extremamente importante. Mas uma vez que as pessoas chegaram no seu site, algumas coisas são muito importantes ter. Porque às vezes eu vejo que as pessoas tomam uma iniciativa de ter um site, mas falta informação, ou informação importante, ou dificuldade de você encontrar onde você precisa buscar essas informações. E a experiência acaba sendo ruim para o usuário e, consequentemente, é prejuízo para a empresa. Então, primeiro, tem que ter muito claro nos menus o menu de quem somos, né, sobre a empresa, onde você tem que detalhar quem é a empresa,
o que você faz, né, a história, como vocês começaram, quanto tempo vocês têm no mercado, quanto tempo vocês estão atuando, quantos clientes você tem, que regiões vocês atendem. Então, dá para explorar de forma mais completa possível uma apresentação realmente de quem a empresa é. Isso traz entendimento e clareza e segurança para as pessoas. Segundo ponto, precisa ficar muito claro quais são os serviços que você faz. Então, detalhe cada serviço se for mais de um. Então, detalhe todos eles e depois traga informações sobre cada um, né? Como é que você presta cada serviço, né? Talvez preços ou informações importantes, os diferenciais, as vantagens, como que esse serviço é feito, detalhe o máximo de informações, traga informações ricas que despertem realmente atenção, interesse e desejo nas pessoas. E uma ação. Então, no local onde você tem um serviço, você tem que ter facilidade, tem que dar facilidade para o seu cliente, para ele clicar, ir para um formulário, ou ele clicar e ir para o WhatsApp, mas você tem que ter uma ação ali para que ele leia aquele serviço, identifique que ele precisa daquilo e dali ele já consiga uma ação imediata. Então isso também é muito importante. Por terceiro, exatamente a página de contato. É muito importante que tenha uma página de contato clara, com um formulário de informações para o cliente preencher e entrar em contato com a empresa, que tenha de forma clara o e-mail de vocês, o telefone de contato, o número de WhatsApp, o endereço de vocês. Então tem que trazer essas informações de maneira muito clara para que o cliente possa chegar e entender. Não, então quem vocês são, quais serviços vocês prestam, onde ele te encontra, né, e como ele fala com você. Isso também é extremamente importante, tá? E aí, se você quiser aprimorar e melhorar essa experiência, você também pode trazer, por exemplo, um vídeo institucional, realmente apresentando o negócio, se você tem. Você pode trazer, talvez, depoimentos de clientes, então, compartilhar ali a avaliação, comentários de alguns clientes, feedbacks, para que isso também possa servir de segurança, né, de credibilidade, que vai te validar para outros clientes que vão acessar o seu site. Então, isso também é bem importante. Então, considere um site institucional quando você precisar construir uma presença digital mais corporativa, mais profissional, um cartão de visita online, e talvez você não queira vender diretamente pela internet, então você considera um site institucional. Bom, pessoal, e por último, a venda pela loja virtual, né, através de uma loja online. Primeiro, quando você considera esse canal de vendas, quando você realmente vende um produto, né, seja ele físico ou digital, mas que você vende e consegue atender, né, em escala todo o Brasil, diferentes regiões, diferentes locais. Então, quando você tem um produto que você quer vender ele pela internet para poder ter um alcance maior, você considera uma loja virtual como uma excelente estratégia para você conseguir atingir, né, essa expectativa, esse objetivo, mas principalmente para você conseguir também automatizar alguns processos, né, profissionalizar alguns processos e melhorar essa experiência em relação a uma venda, por exemplo, pela rede social. Então hoje a gente vê muitas pessoas ainda vendendo, né, por exemplo, através do Instagram, né, mas uma venda ainda humanizada e manual. Então o cliente entra em contato, a pessoa conversa com o cliente, negocia, fecha, manda um link de pagamento, o cliente paga e ele envia o produto né, para o endereço do cliente, para o destinatário. Isso é muito interessante para você começar. Mas assim que as vendas vão aumentando, você vai tendo um volume maior, você vai perdendo mãos, né? Você vai perdendo braços e você não consegue continuar mantendo esse formato e principalmente na qualidade que talvez você faz quando você começou. Então, quando as coisas começam a engrenar nesse sentido, faz sentido você realmente tomar a decisão de começar uma loja virtual. E aí eu acho muito interessante. Mas aí fica uma dica, pessoal. Nunca comece em uma loja virtual propriamente dito, que é justamente você começar a profissionalizar, a realmente dar um passo maior para o seu negócio, sem ter passado por aquela etapa de validar a sua ideia de negócio, seu produto ou serviço, né, validar sua proposta de valor, definir seu público-alvo, identificar sua persona, coisas que a gente já conversou até aqui que são fundamentais para garantir realmente o sucesso.
Então você tem que considerar começar esse investimento, ter um orçamento um pouco maior para profissionalizar o negócio quando tudo isso já está validado, testado, pronto e funcionando, e principalmente que você tenha as respostas que você precisa para aplicar as melhores estratégias, tá bom? Mas uma vez que você então, fez toda essa etapa, eu digo que o ideal é sempre a gente começar primeiro fazendo aquela venda na rede social, através do Instagram, do WhatsApp, justamente por quê? Porque você vai entendendo a dinâmica desse mercado, você vai começando a entender um pouquinho dos processos de como as coisas funcionam, você vai criando a habilidade de se comunicar com as pessoas e com os clientes, a criar conexão, a realmente desenvolver habilidade de venda, a identificar o que o cliente quer, o que ele não quer, quais são as dúvidas frequentes, as dúvidas comuns, e aí de que forma eu consigo contornar essas dúvidas diretamente na loja virtual, sem a necessidade de eu ter que estar explicando o tempo todo. Então você vai conseguindo construir realmente uma condição maior para ter uma assertividade maior no momento de você começar essa loja virtual. E aí, quando você começar a loja virtual, existem algumas coisas que você precisa levar em consideração, tá? Primeiro, muita gente quando quer construir uma loja virtual, ele se preocupa com o visual, com a estética, com o layout da loja. E realmente isso é importante, é a primeira impressão do cliente quando ele chega. Só que a pessoa ela vai criando um visual tão completo, tão atraente, tão bonito, mas muito pouco intuitivo, que dificulta as pessoas de acessarem, de acharem a informação que ela precisa, de entender qual que é o próximo passo. Então você vai dificultando essa jornada do cliente, esse processo nesse funil do despertar nele o interesse até a compra, e ele acaba desistindo de comprar porque dificultou. Tem que lembrar que quanto mais facilitado tiver, mais fácil tiver, né, mais intuitivo estiver, e quanto menos cliques o cliente precisar dar até a ação final, é sempre o melhor cenário, tá? Porque as pessoas na internet elas têm uma certa pressa, uma aceleração. Então, se você dificulta o processo ou cria muitas barreiras, ela acaba desistindo e você acaba perdendo vendas. Então, tem que levar isso em consideração, tá certo? Pessoal, outra coisa que as pessoas tendem a ter de problema com loja virtual. Tende a esperar um momento muito perfeito, tende a esperar tá tudo bonito, tudo 100% e não começa. Pessoal, você precisa começar com a estrutura certa. Se você começar com a estrutura certa, com as habilidades certas, né, e com a estratégia correta, você já vai conseguir fluir. E aí, se você vai começar com 10 produtos e depois subir para 20, 50, 100, assim por diante, é uma sequência, é uma construção. Mas o importante é ter a estrutura certa. Tendo a estrutura, você precisa começar. Até porque o momento perfeito não existe. Não existe uma loja que fala assim, essa loja está perfeita, ela está pronta. Sempre vai ter a necessidade, né, de você ser dinâmico, de você estar se aperfeiçoando, melhorando, ajustando, corrigindo, porque faz parte da dinâmica do mercado, de qualquer negócio, tá? As coisas mudam e você precisa estar em constante adaptação também, tá certo? E pessoal, outra questão é justamente tentar copiar um concorrente, uma outra loja. Eu acho que tudo serve de muita inspiração. A gente precisa se inspirar, a gente precisa ter referências, a gente precisa buscar alguns modelos para a gente poder seguir, mas a gente tem que cuidar para a gente não copiar, né, 100%. Quando a gente tenta copiar, a gente perde a nossa autenticidade e a gente perde principalmente o fortalecimento e o posicionamento da nossa marca. Porque lembra que a gente construiu uma marca e a gente pensou em vários elementos para que a gente possa colocá-la no mercado? Só que se eu fiz todo aquele processo de construção da marca, de fortalecimento da marca, mas agora eu tento copiar na totalidade, de forma, né, 100%, um concorrente, por exemplo, eu estou prejudicando esse fortalecimento da minha marca, que ia de acordo com os meus princípios e valores, com a minha ideia de negócio e assim por diante. Então, cuide com isso. Use as pessoas de inspiração, mas não replique 100% do que elas fazem, né? Crie a sua forma de fazer, a sua forma de apresentar, a sua forma de comunicar, porque a autenticidade também ela tem um valor muito significativo para o sucesso dessa loja virtual, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula, né, para a gente introduzir esse tema, né, focando na presença digital sendo realizada com estratégia. Né, a gente falou um pouquinho então sobre as redes sociais,
sobre o site institucional e sobre a loja virtual e as diferenças entre eles, né? E aí você precisa entender quais vão fazer sentido para esse primeiro momento do seu negócio. Como eu falei, não tente abraçar todos os canais, abrace os canais corretos, né? O canal certo, o mais assertivo possível, crie uma presença forte e depois você vai escalando outros canais também, consequentemente, posteriormente, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula e eu aguardo vocês na nossa segunda aula desse nosso quarto módulo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.